Olá, pessoal, tudo bem? Estamos agora aqui no segundo podcast da Pati. Como é que vocês estão? Animados, curiosos? Hoje nós temos aqui o nosso convidado extraordinário, Cleudo Lopes. Muito obrigado, Paty. Vamos tirar só o extraordinário. Você, com a sua característica tão marcante, sempre faz essas apreciações, mas é Cleudo Lopes, e eu estou muito feliz de estar aqui. Nós também. Então, Cleudo, nós nos conhecemos há mais de 10 anos, porque desde 2015 a gente se conhece. Então, antes de eu colocar o teu currículo e a gente falar da parte formal sobre o porquê que nós estamos aqui, eu gostaria que você nos dissesse assim, de que forma nos conhecemos, de que forma agradável foi o nosso encontro e através de quem que a gente foi apresentado. Então, nós nos conhecemos dentro de uma organização que é o Rotary. Para aqueles que nos assistem, o Rotary é uma organização internacional, presente em todos os continentes. E aqui em Curitiba nós nos conhecemos porque eu participava de um clube de Rotary e o Herbert, seu esposo, né, querido e saudoso esposo, participava de um clube que era o Água Verde, salvo engano. E a gente nos conheceu através dele. E eu lá na época eu tinha um escritório ali no centro da cidade, um escritório com 2 salas, uma estrutura muito boa. E eu percebi que estava correndo uma mudança na forma de se fazer o meu trabalho. As pessoas estavam demandando o meu trabalho para dentro das empresas. E muitas vezes, nos seus escritórios de advocacia e consultórios médicos, odontológicos, coisas assim. Então, eu acabei entendendo que eu precisava buscar outro espaço para trabalhar, porque eu tinha um custo alto, usava o escritório parcialmente, e aí eu, incentivado pelo Herbert, eu vim conhecer aqui a Globo Business, né? E vim aqui, conheci, gostei, achei que realmente atenderia minhas necessidades e tal. Mesmo assim, eu fiquei 2 anos até decidir vir para cá. E nós estávamos no saguão aqui do prédio, quando conversando com você, o Herbert estava no momento de assumir um desafio de liderança de voluntários na posição de governador do distrito. E aí, quando eu conversei com você, falei algumas coisas, e eu me lembro da frase que eu falei assim: o que a gente pode fazer juntos que sozinho não conseguimos fazer? E esse é um dos trabalhos que eu faço, desenvolvimento de liderança. E aí você me disse assim: eu vou te contratar para fazer um trabalho de coaching com o Herbert. Lembra disso? Eu lembro. E aí você contratou o meu serviço e eu fiz alguns encontros com o Herbert. Ele era uma pessoa muito especial, não foi preciso muitos encontros. Em poucos encontros, depois ele me convidou para dar treinamento para os líderes do Rotary. Foi uma oportunidade. Desde aquela época, então, ele já sabia do teu potencial, viu? E aí tivemos encontros, desenvolvimento de liderança dentro das estruturas de Rotary. E aí a nossa amizade se consolidou. E 2 anos depois eu cheguei à conclusão que a Globo Business era o lugar onde eu precisava oferecer os meus serviços. E passei a oferecer o serviço assim. O que eu vi na Globo Business que me atraiu? Responsabilidade, comprometimento, um ambiente seguro, um ambiente com conforto, e um tratamento humano extraordinário, né? Você naquela época ficava muito pouco aqui. Quem ficava mais aqui era o pessoal da sua equipe, né? A Paloma e o pessoal que atende nos serviços de apoio aqui. Então, e a questão do custo, né? Que foi muito importante também, porque não fazia sentido eu ter um custo como eu tinha, alto, para usar parcialmente lá o escritório. Então, aqui eu passei a utilizar em horas marcadas
isso me trouxe também essa vantagem do custo. Então, foi isso. Foi assim. Então, para que todo mundo saiba o porquê que eu contratei o Cleudo para trabalhar com o meu marido, então eu vou começar aqui só uma palhinha do currículo dele. E vejam, são 3 folhas o currículo, então eu vou me ater apenas ao que nos interessa aqui nesse momento e quem se interessar um pouco mais, que é fantástico o currículo dele, pode ver nas redes sociais, no LinkedIn, né, nas plataformas de outras redes. Então, basicamente, o nome dele é muito lindo. Ele é conhecido como Cleudo Lopes, mas o nome dele é muito lindo. É Antônio Cleudo Tozin Lopes. É chique, né? Então, o Cleudo, ele é presidente e cofundador do Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano. Ele atua como CEO desde 2007, com foco de serviços em desenvolvimento pessoal, profissional, com ênfase em treinamentos e coaching pessoal, profissional, executivo e organizacional. Para quem quiser também saber um pouco mais, o site é www.lopesbrasil.com.br. Então, Cleudo, vamos começar essa parte maravilhosa que é o desafio de mostrar para as pessoas o que é ser um verdadeiro coach. Porque você, para mim, é a representação do que é um coach raiz, né, como a gente chama, que é o cara que faz jus ao nome, sabe? Você valoriza a tua profissão. Então, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas. Quais são os princípios que orientam o seu trabalho de coaching? Ótimo, excelente pergunta. Bom, como você usou uma palavra, e as palavras sempre elas são como, elas pescam na nossa mente alguma coisa que a gente gosta de se orientar, né? É um pensamento estruturado. O que é uma profissão? A profissão é um conjunto de práticas pelas quais as pessoas se revelam e pelas quais ela é reconhecida junto às pessoas com quem ela vai prestar o seu serviço. Então, é assim que eu entendo profissões, né? A gente pode constatar que o sucesso de um profissional, ele decorre muito daquilo que o profissional é, na sua personalidade, daquilo que ele tem como conhecimento e daquilo que ele entrega. Porque você contrata as pessoas para um determinado serviço pelo que ela vai entregar para você cliente aqui, falando de cliente. Bom, princípios do coaching, foi essa pergunta que você fez. Veja bem, os princípios que a gente segue no Instituto Lopes Brasil, eles estão apoiados, estão escritos e formalizados num código de conduta, num código ético. Esse código ético, ele tem lá 7 itens. A gente pensa até em estender ele para mais alguns itens, mas basicamente quero lembrar 4 aqui. O coach atende o interesse do cliente sem que esse interesse venha trazer prejuízo à coletividade. Então, o princípio fundamental de um trabalho de coaching, conduzido por um coach comprometido com caráter, né, é se orientar por esse princípio. Eu atendo você na sua necessidade desde que a sua necessidade não fira os interesses do coletivo. Então, isso está lá no nosso código de ética. O segundo é a questão do sigilo. Uma vez contratado o serviço através de um contrato formalizado, o sigilo das informações é algo absolutamente respeitado, né? Porque dentro de um processo de coaching ele pode demorar 90 dias, pode demorar 6 meses ou pode demorar 1 ano. Depende dos objetivos que o coach traga para o trabalho. E a prudência. A prudência é assim, eu posso me comprometer a fazer coisas que eu tenha competência para fazer. Competência e prudência são 2 princípios que a gente segue na nossa estrutura de trabalho de coaching. Então, eu acho que para a gente começar essa conversa, é isso aí. Agora, como que um cliente chega para um trabalho de coaching, né? Ele chega com uma necessidade que ele não conseguiu resolver sozinho. É um desejo de se realizar numa atividade,
E pode ser nas várias áreas, pode ser na área pessoal, saúde, equilíbrio emocional, desenvolvimento intelectual, na área profissional também, né? Que aquele negócio atenda um propósito, a remuneração que ele vai ter, os ganhos financeiros que ele vai ter, seja como empresário ou seja como empregado, e a área de relacionamento. É muito comum clientes nos procurarem por questões de relacionamento. Os nossos relacionamentos, eles não se restringem à nossa família, né? Às vezes nós temos questões dentro da família que nos afligem. Às vezes é um relacionamento amoroso mesmo. E às vezes um relacionamento social, que é muito importante, né? O networking é fundamental para um processo de expansão dos nossos resultados pessoais. Eu acho que é isso aí. Só deixando bem claro que não foi para isso que eu contratei você com o Herbert, né? O problema de relacionamento a gente não tinha. Amoroso não tinha, né? Também não. Mas ele estava assumindo uma posição de liderança. Eu sei. E ele era uma pessoa brilhante, ele é um sociólogo, né? Né? Ele era um sociólogo. E ele queria ousar. Né? Aliás, você me perguntou há poucos dias, numa conversa, de um teste de perfil de personalidade, Isso. né? Que a gente conversou um pouquinho. Dentro de um processo de coaching, tem várias formas da gente iniciar um trabalho de coaching, né? Você pode fazer um coaching relâmpago, né? E a gente usa um modelo de coaching que a gente fala que é o House of Change. A pessoa chega para você e fala assim: eu estou com um problema aí com um funcionário meu que não performa. Então, legal. E a gente pode fazer um trabalho rápido. Um trabalho aí, às vezes, de 30 dias e aquilo passa, e a pessoa encontra a solução. Tem uma estrutura para isso. Mas quando é um projeto, quando é um programa de longo prazo, por exemplo, eu quero empreender um negócio e quero me realizar ganhando dinheiro, entregando resultado para as pessoas. Era mais ou menos o que o Herbert ia fazer, né? Mais ou menos não, era isso, né? Ele ia ser o governador do distrito. E aí esse programa, ele é um programa mais extenso. Ele tem 7 fases. A gente fala assim, as 7 macroetapas de um programa de coaching para atender propósitos. Lembrando, a quem nos assiste, muita gente sabe disso, mas sempre é bom a gente reforçar, que propósito é um sentido que você dá para a sua vida, é um sentido que você dá para o negócio que você faz. Se você tem uma empresa, ela não existe para atender um objetivo específico, ela existe para atender um propósito. Assim como o nosso Instituto Lopes Brasil, por que ele existe? Ele existe para contribuir, para levar as pessoas na direção daquilo que atende os seus interesses, os seus propósitos. Então, quando o Herbert nos contratou, ele queria melhorar sua capacidade, fazer planejamento para poder executar. E eu lembro também, só fazendo um parênteses também, que eu achei isso fantástico e isso faz parte do teu trabalho, onde a pessoa, ele estava numa bifurcação entre o que ele... Porque ele também tinha uma empresa, né? Sim. E você o ajudou de que forma também fazer a sucessão da empresa dele para que ele pudesse assumir o cargo, né? Isso. Então você o direcionou, isso eu achei extremamente... Nossa, eu adorei. O teu trabalho, assim, para mim foi uma coisa, assim, maravilhosa. Você me conquistou quando eu vi o resultado do teu trabalho. E não pensem quem nos assiste que isso foi fácil para o Herbert. Eu imagino. Mas nada é fácil, né? Quando Não, você tem que tomar decisões, quando você chega... Coisas que têm valor, Paty, coisas que têm valor para a pessoa, faz com que a gente se afaste das coisas que nos dá prazer para poder fazer aquilo que nos traz alguma dor. Aliás, esse é um fundamento do coaching, um princípio. O coaching se apoia assim, na verdade que ideias velhas não resolvem velhos problemas. Que interessante frase. Ideias velhas não resolvem velhos problemas. Se você continua tendo os comportamentos que você tem, você vai ter sempre os mesmos resultados. Só que os comportamentos que a gente tem, invariavelmente, eles nos dão prazer. E os comportamentos que você precisa ter nos traz alguma dor. Então, o primeiro passo, voltando a falar dos 7 macroetapas de um programa estruturado de coaching, é a autorresponsabilização.
O coach diz assim, eu quero isso, eu quero ser um líder, quero ser reconhecido como líder, eu quero que as pessoas se envolvam nessa causa. E aí essa responsabilidade é dele, não é do coach. A responsabilidade é do cliente, do coach. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo vem essa questão do levantamento das informações. Eu gosto de usar uma metáfora que eu ouvi do Jordan Peterson. Ele diz assim, se você vai atravessar o deserto, você precisa saber o que você tem na bagagem. Se você tem a água, se você tem a condição física para isso, se você dispõe de um recurso externo, talvez, um camelo, né? Enfim, ele não estende a explicação dessa forma, mas eu acho que quem está nos assistindo, e você também, sabe o que eu estou dizendo, né? Se você quer ser um líder, você precisa saber o que você tem. E aí a segunda fase é a fase do programa de coaching, ela é a fase do assessment, é o levantamento de informações. Quais competências que eu tenho, quais recursos que eu tenho. E aí uma coisa que as pessoas gostam de utilizar, às vezes usam muito, eu uso, você usa, todo mundo usa isso. Eu não tenho tempo. Né? Certo. Eu não tenho tempo. Mas as pessoas falam isso já de uma maneira tão dentro das pessoas, só que aí ela continua fazendo aquilo que ela está fazendo e nunca vai ter os resultados que ela deve ter. Então o trabalho de coaching, no processo de coaching, tem dor, tem renúncia. Mas é renunciar àquilo que não está te levando na direção daquilo que você quer. E a terceira fase é a fase do planejamento. É o planejamento. Quais as forças que eu tenho, quais as coisas que eu preciso melhorar em mim, quais as oportunidades que eu tenho externas que vão me permitir realizar isso que eu quero realizar, e quais são as ameaças externas. De repente vai me aparecer uma oportunidade, vou me encantar mais com outra coisa, eu vou largar isso de lado. Então, o que é fundamental? Ter um objetivo bem especificado, saber como que a gente vai medir isso. São 5 pontos. Objetivo bem especificado, como que eu vou medir meus progressos, se isso é algo que eu consigo fazer com o que eu tenho, ou se eu tenho que buscar mais competências, a relevância disso. A relevância. A gente se casa com uma pessoa pelo amor, pelo comprometimento, pela causa que a gente se dispõe a encarar junto, pelo propósito. Esse ponto da relevância dos valores é fundamental. Então, o sucesso do programa de coaching do Herbert foi decorrente disso. Ele assumiu a responsabilidade pelo objetivo, ele se submeteu a um processo, um teste de perfil psicológico, que a gente fala que é o... Tem vários testes de perfil psicológico, mas eu gosto muito de um, eu gosto de 2. Talvez eu goste de 3, não vou falar 2 só. É o PIX. O PIX é assim, P de propósito, E de energia, A de afirmação, K de knowledge, a palavra do inglês, né, conhecimento, e S de sustentabilidade. Então, quando o cliente, a coach, quando qualquer pessoa faz esse teste, ele tem uma radiografia de quem ele é na essência mesmo. É uma coisa que revela para ele quem ele é. E aí a gente faz uma devolutiva, essa palavra não é muito boa, mas eu não consigo pensar em outra. A gente faz um encontro, uma conversa que pode se estender por 2, 3, 4 dias, 3, 4 encontros, e a pessoa se vê. E ela fala assim, eu preciso melhorar essa questão do foco. Eu preciso melhorar essa questão da minha organização. Porque é o primeiro item do PIX, é o P do propósito. E depois vem os outros. Não vamos estender aqui, senão nós vamos gastar nosso podcast só para falar disso. A gente vai deixar alguma coisa para uma próxima entrevista, né? Então, essa é a segunda fase. A terceira fase, então fizemos a responsabilização, o levantamento de informação, o planejamento, e aí o planejamento, o que vem depois do planejamento? Entrar em ação. Entrar em ação. E aí, quando a pessoa entra em ação, aí entra em ação, o que eu vou fazer, faz, aí surgem algumas deficiências. Alguma coisa que precisa construir. Então, precisa construir equilíbrio emocional, precisa ler um livro diferente, precisa fazer um treinamento, enfim, precisa desenvolver algumas novas competências. Aí já estamos falando da 5ª fase, né? Aí vem
a medição dos resultados. Estamos indo na direção daquilo, já vejo que está surgindo resultado, meus colaboradores estão performando, meus negócios estão prosperando. Sempre lembrando que algo que eu gosto também de compartilhar, que é a questão assim, o que é um negócio, né? Se você está envolvido num negócio, você não pode ficar ocioso. O mundo está mudando continuamente, as coisas estão mudando. Veja bem, nós estamos aqui fazendo uma gravação de um podcast. Quanto que a gente sonhava há 4 anos atrás, a gente nem sonhava com isso. Não. Então, essa forma de fazer negócios mudou muito. Vem mudando e vai continuar mudando. Agora nós temos aí a inteligência artificial, que já existe há muitos anos, mas agora ela veio para a questão dos textos, das margens e tudo mais. Então, e aí, por fim, construção de recursos e, finalmente, quando o cliente passa por todo esse processo das 7 macroetapas, ele vai chegar no momento que ele vai olhar e falar assim, olha para trás, aquele período que ele ficou fazendo o trabalho de coaching, e ele entende como nós funcionamos, a importância de fazer todo um processo de levantamento de informações, o planejamento entre a reação, medir resultados e construção de recursos. E aí ele passa a fazer isso sozinho. Ele não precisa de um coach mais. Uhum. Ele não precisa de um coach mais. Então é isso. E me diga uma coisa, existem testes para ver o perfil psicológico dos teus coaches? Foi isso que a gente falou agora, né? Tem vários testes. O Pix é um deles. Tá. O outro é um outro que eu gosto muito, que quando eu olho para você, eu sempre consigo ver em você uma característica dominante do seu perfil. Porque eu já conheço você há algum tempo, né? E a gente já se viu muitas vezes. Ai, Jesus, tô até com medo agora do que ele vai falar, gente. Não, pode não ser ao vivo, mas, meu Deus do céu, não vai ter cortes. Cuidado com o que você vai falar. Não, todos nós somos, todos nós temos em nós, né, 4 características, e uma delas sempre se sobressai mais. Visionários, estrategistas, comandantes e executores. Quem é a Paty? Diz você aí. O visionário, ele é alguém com muita criatividade. Está sempre tendo ideias novas. Ele não se entrega às dificuldades. Está sempre encontrando um jeito de fazer coisas. Às vezes quebra a cara. O estrategista, ele é um crítico. Ele está sempre olhando, mas isso não vai dar certo, isso pode ser melhor. Mas essa ideia pode ser melhorada. Veja bem, eu estudei aqui, eu vi que alguma coisa aqui pode não dar certo. Aí tem o comandante. O comandante é aquele que, de certa forma, fica fazendo a gestão ali, colocando as pessoas para performar. E o executor. Então, todos nós, o Cleudo, a Paty, o Herbert, o jovem profissional que está nos apoiando nesse trabalho maravilhoso aqui de fazer esse podcast, todos nós temos, né? Todos nós temos uma característica que se sobressai às outras. Então, quando eu olho para você, Paty, eu não preciso olhar, eu já sei, eu já conheço você, a sua história, você é uma pessoa visionária. O seu perfil dominante é o perfil visionário. E isso é muito importante. É muito importante, porque sem o visionário, o mundo seria o mesmo que foi lá no tempo de Adão e Eva. O visionário é aquele que sonha com aquilo que ninguém sonhou ainda. E que, apoiado por alguém que é mais estrategista, tendo um diálogo respeitoso, eles se complementam. Então, nós guardamos em nós essas 4 características. E a gente precisa olhar com responsabilidade para isso, falar assim, escuta, mas o que está me ajudando, o que pode me atrapalhar? Eu não sou psicólogo, eu sou um profissional da área, eu fui bancário, eu comecei minha vida fazendo cobrança, como office boy, depois eu fui trabalhar com venda de seguros, no mercado imobiliário, depois eu ingressei num grande banco, trabalhei 27 anos num grande banco, aprendi muita coisa, saí de uma posição de uma agência no interior de São Paulo e nunca imaginei que um dia eu chegaria onde eu cheguei. Fui chefe do gabinete da presidência de um grande banco de São Paulo. O banco que eu trabalhei depois de 27 anos foi comprado pelo Banco Santander e eu
fiquei mais um tempo lá, até que eu decidi que eu ia fazer outra coisa. Então, a nossa trajetória de vida, ela é feita de escolhas. Felizmente, nós podemos escolher, né? E eu escolhi, alguns anos atrás, fazer o que eu faço. Então, em 2007, eu me olhei para aquilo que o coaching poderia me proporcionar e falei assim, é isso que eu vou fazer. Porque isso tem valor para mim, atende os meus valores de conexão, de contribuição, de autodesenvolvimento contínuo, tem que estudar continuamente, né? Eu me deparei, de repente, com uma pessoa que eu falei assim, cara, por que você gosta tanto de ler livros sobre relações humanas? Porque isso atende meus valores. Porque isso é a maneira como eu consigo encontrar os conhecimentos para poder oferecer para as pessoas o que elas anseiam. E esse é o meu negócio. Só que o negócio é a negação do ócio. Se você tem um negócio, você tem que ser criativo, estrategista, por vezes comandante, para comandar as pessoas, e por vezes você tem que executar. É isso que eu ia te perguntar, por exemplo, cada um tem esse perfil, né, um pouco mais que você falou, mas isso pode mudar ao longo da vida, a pessoa pode ter uma hora mais visionário, outra hora mais estrategista, na tua experiência, como que isso funciona, assim, na tua experiência? Olha, a gente poderia falar sobre isso por horas, mas eu vou sugerir uma leitura de um livro do Eduardo Ferraz. Eduardo Ferraz é um profissional destacado hoje na área de treinamento. Ele é daqui de Curitiba. Eu fui assistir uma palestra do Eduardo e lá ele apresentou um livro. Vocês vão me perdoar, mas eu não vou conseguir lembrar o nome do livro agora. Acho que é assim, O Segredo é Ser Quem Você É, algo assim, né? Então, veja bem, não tem nada errado em ser visionário, ou estrategista, ou comandante, executivo. O que a pessoa precisa desenvolver. Porque a questão é o seguinte, é aquilo que eu disse há pouco, né? Você pode ir longe, sozinho, mas você vai melhor e mais longe com as pessoas. Seria o caso, então, de quando você descobrir a tua característica, você encontrar pessoas com outras características para a tua equipe, é isso? Exato. Vamos lá, já que o amor da sua vida, o Herbert, qual foi a característica dele que fez com que você se apaixonasse por ele? Nossa, corta aí que agora... Nossa Senhora! Agora eu passei de entrevistado a entrevistador. Pois é, tipo isso. Essa não estava no programa, mas vamos lá. O que eu via nele é um cara visionário, um estrategista. O fato de ele ser sociólogo, ele demonstrava uma... Em relação a Paty. Em relação a mim, ele me complementava. Isso, você entendeu, Paty? Então, é isso. Quando a gente encontra uma pessoa que nos complementa, a gente brincava quando a gente falava, encontrei a tampa da panela, as coisas... É quase isso. Não fica legal essa metáfora mais, né? Eu acho que a questão é assim, encontrei alguém que me complementa, alguém que me dá tranquilidade, alguém que me incentiva, alguém que me inspira, alguém que me desafia. Por vezes é isso. Entendo. Por vezes é alguém que vai te desafiar a você sair da caixa, a você ousar ser quem você decidiu ser. Entendo. Até porque, assim, não tem não decisão. A gente decide o tempo todo. Nós acordamos e falamos assim, durmo mais um pouco, eu levanto. Se você decidir ficar na cama, você decidiu. Se você decidir levantar, você levantou. A decisão é uma coisa constante na nossa vida. Felizmente. Felizmente, não é? Você vai no médico, o médico te prescreve um medicamento, ou prescreve para você ter academia, você vai na academia, ótimo. Se você não for na academia, você também decidiu alguma coisa. Então, é a complementariedade. É isso que faz com que as pessoas não desistem dos seus empregos. As pessoas desistem de trabalhar com aquelas pessoas com as quais elas estavam trabalhando. Nossa, isso é muito profundo, né? Com certeza. Eu deixei o Banco Santander porque eu não queria trabalhar com aquelas pessoas. Mas, com todo respeito, as pessoas, elas tinham os valores delas, se orientavam por aqueles valores, os meus eram outros.
O meu era conexão, prosperidade, respeito e desenvolvimento contínuo, etc. Mas, enfim, é isso aí. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que tipo de feedback você costuma receber dos seus clientes sobre o seu trabalho? Olha, às vezes eu não gosto do feedback que eles me dão. Mas com certeza não é sobre o seu trabalho, né? É sobre o que a pessoa acaba descobrindo sobre ela mesma, né? Não. É esse feedback que te incomoda, né? Não, foi uma brincadeira que eu fiz aqui. Nem todos os clientes que vêm para um trabalho de coaching acabam contratando um trabalho de coaching objetivamente. Porque o coaching é para conduzir, né? Tanto que o processo é condução. O que é um programa de processo de coaching? Coaching é conduzir a pessoa na direção daquilo que tem significado para ela. Só que às vezes a pessoa vem ao coaching com um objetivo errado. E aí quando ela percebe que aquilo vai trazer muita dor para ela, ela desiste. Eu tive um caso emblemático, assim, foi bem curioso. Eu tinha um executivo de Santa Catarina, ele era vice-presidente de uma grande empresa em Santa Catarina. E ele se desligou da empresa, ou desligaram ele, não me lembro com certeza como foi. E aí ele me ligou, veio aqui a Curitiba para um encontro de coaching, e eu apresentei o programa para ele. Ele falou assim: Cleudo, eu quero uma oportunidade para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Falei, legal, vamos começar a conversar sobre isso. E aí fizemos um planejamento, fizemos um encontro, marcamos um segundo, ele veio. E nesse segundo encontro, ele já tinha definido que ele queria contratar um headhunter para poder dar a ele alguma opção de recolocação fora da cidade onde ele morava, qualquer lugar do Brasil. E aí eu apliquei com ele um instrumento de coaching que é muito simples. Mas é muito simples. E a gente faz isso, às vezes, intuitivamente. Mas eu fiz isso de uma maneira bem estruturada, bem organizada com ele. Eu pedi que ele pegasse uma folha de papel, dobrasse em 4 e escrevesse no canto esquerdo. O que você ganha se você conseguir essa oportunidade em São Paulo, por exemplo? Na Bahia, no Nordeste. Aí ele colocou as coisas que ele ganhava. O que você perde? Ele falou, não perco nada. Como assim? Onde você mora? Eu moro em Florianópolis. O que você vai perder morando fora de Florianópolis? Ele falou, preciso pensar. Aí ele foi embora para Florianópolis. No dia seguinte ele me ligou e falou assim: Cleudo, muito obrigado, já decidi, vou ficar aqui. Foi o coaching mais rápido simples que eu já fiz na vida. Eu não sei se foram 3, acho que foram 3 encontros, porque o primeiro foi o Coaching Education, que a gente fala que é a educação para um programa de coaching. É uma primeira conversa onde você avalia, escuta, o que você quer, aí definiu o que queria, vamos para o segundo encontro. Aí vamos para o terceiro, faz uma análise o nome disso, quando a gente trabalha na área financeira, é custo de oportunidade. Você tem uma oportunidade de morar em Florianópolis. Você trabalhou no mundo empresarial, e aí você quer trabalhar no mundo empresarial em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em outro lugar. E aí você fala assim, o que eu vou perder se eu me mudar de Florianópolis? É óbvio que vai perder alguma coisa. E vai ganhar algumas coisas, é natural. Então, no mundo financeiro, ele diz assim, custo de oportunidade. Qual é o custo que você vai pagar para mudar de tal lugar para tal lugar? Esse foi um coaching relâmpago. Se eu não tivesse aplicado o análise de ganhos e perdas com ele, eu teria tido um cliente por 6 meses, provavelmente, buscando oportunidade. Aí vem a tua ética, né? Mas aí vem a responsabilidade. Fala assim, mas espera um pouquinho. Vamos refletir sobre aquilo que realmente você quer. Você quer muito isso mesmo? Eu quero muito trabalhar no Rio de Janeiro, eu quero muito trabalhar em São Paulo, eu quero muito trabalhar em Belo Horizonte, eu quero muito. Legal, o que você vai ganhar com isso? Vou ganhar isso, eu vou ganhar status, eu vou ganhar representatividade, eu vou voltar a uma posição de vice-presidente de uma empresa, não sei o quê. Sabe o que ele fez? Ele pegou os recursos que ele tinha, obteve algum crédito, montou uma empresa lá na região de Florianópolis. E ele foi ser o dono do próprio negócio. E hoje, isso deve fazer uns 12 anos isso.
Eu nunca mais conversei com ele. Até estou curioso aqui. Outro dia eu estava olhando minhas anotações e ele falou assim, pô, vamos ligar para aquela pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, muito obrigado pela oportunidade que me deu de realizar meu trabalho. E é isso. Então, o meu trabalho... Eu digo assim, se você vai contratar um coach, não pergunte sobre o coach. Pergunte sobre os resultados dos seus clientes. Exatamente. Diga para o coach explicar, dizer para você, assim, contar alguns... sem nomes, obviamente, né? Escuta, como é que é o seu trabalho? Me fala um pouco dos resultados dos seus clientes. Em qualquer área. Na área da saúde, na área do desenvolvimento intelectual, um professor, por exemplo, um advogado, um profissional que trabalha com ideias, ele precisa ter resultado nessa área dele. Na área do equilíbrio emocional, uma pessoa que... Outro dia me perguntaram se coaching é para cliente problemático. Não. O coaching é para toda pessoa que queira um resultado que ele não está tendo. Claro. Agora, o coaching não é psicologia. O coaching não é terapia. O coaching trabalha num programa de coaching para conduzir o coachee na direção de alguma coisa que ele ainda não alcançou, algo que ele quer alcançar. Então, é isso. Talvez o que não é coaching também, mentoria. É fantástico, às vezes eu faço. Aqui na Globis, um dia, eu recebi um jovem e ele veio, indicado pelo pai dele, que naquela família eu já tinha atendido algumas pessoas para a realização de objetivos bem especificados. E aquele jovem veio para um trabalho de coaching, eu cheguei, veio indicado pelo pai e tal. Aí ele perguntou, então meu pai falou para eu vir aqui, eu queria entender. Eu falei, olha, o trabalho de coaching é conduzir você de A a B. Você tem um objetivo desejado, a gente trabalha, tem metodologia, tem isso. Expliquei, foi uma conversa, uma pessoa maravilhosa, respeitosa, muito culto e tal. Aí quando terminou, ele falou para mim assim, não é para mim, não é isso que eu quero. Eu fiquei muito desapontado comigo. Eu falei, poxa, mas eu tinha um jovem aqui que o pai indicou, veio conversar, né? Aí... Tá bom. Ele perguntou para mim, quanto eu devo ao senhor? Eu falei, você não me deve nada, eu apenas te apresentei o que é o coaching e você falou que não é isso que você quer. Não, mas o senhor despendeu aqui 1 hora comigo aqui. Eu falei, não, sem problema, não tem, é meu trabalho. E aí eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, cara, mas poxa, mas como é que foi? Fui embora para casa, fiquei com aquilo e tal. Passou uma semana, eu peguei o telefone, liguei para ele, falei, escuta, você me dá uma chance de conversar com você de novo? Ele falou, claro, seu Cláudio, claro, sim, com certeza. Veio, fino, educado, respeitoso. Aí eu falei, escuta, vamos conversar um pouquinho. Me fala de A. Me fala do que você está vivendo. Aí ele falou. Eu falei, o que você quer no lugar disso? Aí ele sempre... E nós fizemos um trabalho de mentoria. Que é diferente de coaching. Que é diferente de coaching. Aí eu fiz um trabalho de mentoria com ele, acho que uns 6 encontros mais ou menos, foi maravilhoso. Então, é preciso entender o cliente dentro daquilo que ele, até das dúvidas que ele tem, né? Sim. E ajudá-lo. Aí tem uma estrutura no coaching também, um modelo de coaching que assim, algo muito... Ele se assemelha a alguma coisa da psicologia, mas é um modelo muito bacana porque ele tem uma estrutura. Comece me contando alguma coisa, por exemplo. Aí a pessoa começa contando. Aí conta mais alguma coisa. Aí a pessoa começa contando. De tudo isso que você me contou, o que é mais importante? O mais importante é realmente o meu relacionamento com meus pais. Legal. E como que seria? Aí vem a segunda fase. Como que seria um bom relacionamento com seus pais? Se eu chegasse em casa e o meu pai... falasse comigo num tom de voz respeitoso, amável, que ele fosse menos autoritário. Tá. E o que você pode fazer para que seu pai seja essa pessoa? Você devolve a responsabilidade para a pessoa, é o terceiro passo. Aí no terceiro passo, você começa a construir um trabalho de coaching. Percebeu? Então você sai... É muito comum as pessoas chegarem e começar a contar a história. Poxa, você está com um problema? Imagina eu. Eu, além de dívida, eu também... né, não tenho isso, tenho aquilo. Bom, e aí é uma metodologia, é um modelo de coaching muito bacana.
chama-se, talvez eu vá errar o nome aqui, não vou arriscar, tá? Skilled Help Model. É um modelo matador de ajuda. E é uma abordagem de coaching. Só que quando você faz isso, o coach não está percebendo o que está acontecendo. Mas o coach tem que saber. Porque o coaching são conversas intencionais. E a intenção tem que ser aquela que está dentro do Código de Ética do Instituto Lopes Brasil. Perfeito. Né? O interesse da pessoa sem ferir o interesse coletivo. O sigilo, a prudência e o desenvolvimento de competências. Né? Outra coisa que eu gosto também de falar é que quando a gente vai contratar um profissional, a gente fala assim, o que você quer essencialmente de uma pessoa quando você contrata ela? Caráter, competência e comprometimento. São 3 Cs. Caráter, né? Integridade. Você quer que a pessoa seja competente para entregar aquilo que você contratou. E você quer que ela seja comprometida. Você pode levar isso para qualquer área de uma pessoa que você vai contratar. Seja um advogado, um médico, então nem pensar, né? Você não vai entregar sua vida na mão de um médico que não tenha isso, né? Que não seja ético, que não seja competente e não seja comprometido. Um advogado, então, né? Você pode ter prejuízos enormes. E um coach, então, nem se fala, né? Porque ele mexe com a cabeça da gente. Olha, eu tenho muito orgulho do que eu decidi fazer um dia, né? Quando eu decidi. Em 2006, quando eu comecei a conhecer as estruturas de um programa de coaching, eu falei, eu encontrei o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Mas o desafio é contínuo. Às vezes eu acordo 5 horas da manhã pensando naquela questão que eu preciso estruturar para fazer aquele atendimento. Me angustia um pouquinho e tal, mas sem um pouco de esforço também a gente não realiza as coisas, né? E me diga uma coisa, Cleudo, você falou que você é professor. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Qual universidade? Que agora eu fiquei curiosa, porque você trabalha também como professor e você forma os alunos em que matéria? E se for de coach, imagino que seja dentro dessa área, quais são os conselhos que você dá para quem está nessa área? Você pode falar um pouquinho sobre esse Cleudo professor? Bom, eu sou um professor convidado, Paty. Tem sido, vamos dizer assim, muito comum receber convites do professor Paulo Cruz da FAI para dar algumas aulas lá, falar alguma coisa sobre algo que atende aos interesses dos alunos da FAI. Também na PUC, eu já apliquei por duas vezes programas de mentoring, 2 anos, para o curso de pós-graduação de Direito Processual Civil. Em instituições de previdência privada também, já fiz treinamentos. E já fui convidado para algumas palestras, principalmente palestras, gosto muito, porque aí são coisas bem pontuais, bem específicas para aquela necessidade. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, numa universidade de Maringá também há muitos anos. E agora estou aí costurando um programa para atender uma universidade em Maringá, por um trabalho mais profundo. Palestra, treinamento, capacitação, coisas desse tipo. Essa área me encanta, porque ela atende os meus valores. Contribuição para que as pessoas... A mensagem é essa, assim, de maneira bem clara mesmo. Minha missão, resumida numa palavra, poucas palavras, é conduzir as pessoas na direção daquilo que tem significado para elas, que tenha propósito. E aí eu estudo, identifico aquilo que tem valor para as pessoas e tem sido maravilhoso. Bom, quero te dizer o seguinte, assim como você acha que a tua área te encanta, você passa isso para nós, você nos encanta. Obrigado. Então, assim, eu imagino que você aí do outro lado, que está nos assistindo,
tenha ficado encantado também com um gostinho de quero mais. Então, eu vou deixar aqui o Instagram do nosso convidado, @ideias em ação. E você quer deixar mais algum recado, Cleudo, para essas pessoas aqui que estão... Eu não gosto de dizer estamos chegando ao final, porque tudo isso é muito triste, porque ainda assim a gente vai dar... vai deixar aqui esse gostinho para que você possa ter um pouco mais, né? Porque o Cleudo é uma pessoa que já tem o seu próprio podcast, então você pode continuar sabendo o que ele faz, acompanhar o trabalho dele, todo nesse @ideias em ação. Então, Cleudo, deixa sua mensagem aqui para todos os nossos espectadores. Bom, antes de agradecer, é o Ideias em Ação Podcast. Ideias em Ação Podcast foi idealizado por mim e pelo Fernando, meu filho, para a gente celebrar os nossos 17 anos do Instituto Lopes Brasil. Nós desenvolvemos essa nossa missão específica na área de coaching desde 2007 e nos orgulhamos de ter atendido aí centenas de clientes. E quem quiser assistir vai encontrar lá entrevistas com o presidente do Banespa, com quem eu trabalhei, amigos profissionais com quem eu aprendi muito e com os quais eu também contribuí com a minha dedicação. E clientes. Tem bastante cliente lá. Tem menos do que eu gostaria, porque eu gostaria de entrevistar todos. Mas a gente tem entrevistado os nossos clientes para que eles compartilhem os benefícios que o trabalho do coaching, que o nosso trabalho trouxe para a vida deles. E tem sido muito gratificante. As conquistas precisam ser celebradas. E as conquistas precisam ser compartilhadas. E é assim que a gente pensa e é assim que a gente tem feito lá no nosso podcast, Ideias em Ação Podcast. Muito bem. Bom, o nosso estúdio aqui, né? Está aberto a hora que você quiser, portas abertas aqui no Glo Business Center, aqui na Cândido de Abreu, para você também que deseja fazer um podcast, independente de estar no podcast da Paty, você também pode utilizar o estúdio que o Glo Business, em parceria com a Playhack, tem, então, aqui no Centro Cívico, em Curitiba, para quem nos assiste fora de Curitiba. E assim... Cleudo, te desejo muito sucesso na tua área, na tua vida. Você é uma pessoa abençoada. Obrigado. E para mim foi uma honra tê-lo aqui no segundo podcast da Paty. Obrigado. Eu quero destacar uma coisa. Quando eu falei do teu perfil, que eu identifico em você, eu quero trazer para você uma ideia. Assim, o que criatividade e inovação. Criatividade é ter ideias novas. Inovação é implementar ideias novas. Então, Paty, meus parabéns. Você segue sendo essa pessoa fantástica que eu aprendi a admirar pela sua criatividade e pela capacidade, pela coragem de inovar. É preciso mesmo. Siga assim e eu vou estar aí sempre, aplaudindo e de vez em quando conversando, tomando um café, vindo aqui, atendendo meus clientes aqui, e muito feliz por essa oportunidade que me foi dada de trazer um pouquinho daquilo que me realiza como pessoa. Lembrando, a profissão é aquilo que a gente faz e que nos revela. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está aqui, finalizando então, dê o teu like, inscreva-se no canal para que a gente possa estar cada vez mais melhorando. Esse é somente o segundo, nós temos mais ainda. Então, se você tiver alguma ideia de pessoas normais que fazem coisas extraordinárias, esse é o nosso foco. Então, fale nos comentários, chamem a gente no Instagram. Nosso Instagram também é @podcastdapaty, com 2 T's e Y. E um beijo para vocês e até a próxima.